Nós vamos estudar a vida de uma mulher na palavra do Senhor, que tinha pouquíssima visibilidade, mas uma imensa disponibilidade. É a vida de Dorcas. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, do versículo 36 ao versículo 42. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali em Lida, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Essa é a história de uma mulher chamada Dorcas ou Tabita. Primeiro versículo, quando apresenta ela, fala o seguinte: que ela era uma discípula, que ela tinha esses 2 nomes, que traduzido um deles era Dorcas. Na verdade, Tabita era um nome judeu dela, e Dorcas era um nome grego. É muito interessante que o nome Dorcas, aliás, o nome Tabita quer dizer gazela. Gazela. Era costume da época as mulheres serem identificadas por algum tipo de animal. Então, provavelmente, Tabita era uma mulher formosa, tinha olhos bonitos e pernas charmosas, né? Era uma mulher bonita. Agora, eu quero dar sugestão para os homens não fazerem isso com as suas esposas, tá? Isso não vai dar certo. Se você escolher algum animal, chamar ela, vai dar problema. Daí o Ministério Família aqui vai ter que dar um caso para vocês. Mesmo porque se você arriscar chamar ela de alguma coisa, vai que ela também te chama de outra, né? Tipo assim, seu rinoceronte. Ou pior, né? Seu bicho preguiça, alguma coisa assim. Então você não vai gostar, então deixa isso para lá. Eu só mencionei só para nada, né? Nome este que traduzido quer dizer Dorcas, mas ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Olha só, a apresentação de Dorcas acabou em um versículo. Não menciona uma palavra sequer de Dorcas. Dorcas não menciona-se uma frase dela, nada, mas menciona-se uma atitude de Dorcas. Ela era reconhecida pelas suas notáveis boas obras e pelas esmolas que ela fazia. As boas obras de Dorcas falavam mais alto do que todas as suas palavras. Era desnecessário mencionar as palavras amorosas de Dorcas. Era só necessário mostrar as suas obras. Ela era notável, ela era diferenciada. Ela era realmente uma pessoa extraordinária. E a pergunta que nós temos que responder nessa noite é: o que faz uma vida ser acima da mediocridade? O que faz uma vida ter significância? A vida de Dorcas tinha significância. Agora, se você olhar para a vida dela, Dorcas seria mais uma mulher. Ela era costureira. Você viu que ela costurava túnicas e roupas para as mulheres viúvas de Jope. Era costureira, não era. Provavelmente haveriam muitas mulheres que costuravam. E certamente eu arrisco dizer que muitas melhores que costuravam até mesmo melhor que Dorcas. Por que não? A gente pode pensar nisso. Dorcas podia pensar: olha, eu não sou tão extraordinária assim, eu não tenho um talento ou um dom que se sobressai. Eu sou mais uma mulher de todas, eu não sou profetisa como Miriam, e nem sei governar como Débora, outras mulheres da palavra. Eu não sou colocado no rol das mulheres superdotadas, eu não sou uma excelente, eu não tenho algo extraordinário, eu não tenho nenhuma visibilidade, ela podia pensar. Mas ela se sobressai entre todas as mulheres da Bíblia. Sabe por quê? Por um pequeno título. Ela era, pode voltar. Ela era discípula. Discípula. Ela é a única mulher no Novo Testamento que fala-se, que menciona essa palavra. Ela era discípula. E antes mesmo de mencionar o nome dela, fala que ela era discípula. Olha só que interessante. E ser discípulo de Cristo é muito importante. E é uma qualificação
muito criteriosa. Não era qualquer um que era identificado como discípulo de Jesus Cristo. O discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre, não só os seus passos, mas suas atitudes, suas ações, seus pensamentos. O discípulo quer pensar como o mestre, o discípulo quer agir como o mestre, o discípulo quer ter o sentimento que o mestre teria naquela situação particular. Dorcas, antes de ser mencionado o seu nome, diz, ela era uma discípula. Mas, infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam sobre nós e pensam, ele é um empresário, ele tem isso, tem aquilo, ele teve isso, ele fez isso. É verdade, ele uma vez mencionou que ele vai numa igreja. Ela é uma pessoa, ela tem a sua carreira, ela fez isso, ela estudou, ela plantou isso, ela conquistou aquilo. É verdade, uma vez eu me lembro vagamente que ela falou que ia numa cela, parece que ela era, sei lá, alguma coisa assim numa igreja. Para Dorcas não. Para Dorcas, a principal característica de Dorcas era uma discípula. Ela podia ser a melhor empresária, a melhor costureira da cidade de Jope, mas tinha algo que a qualificava, algo que a diferenciava. Ela era seguidora de Jesus Cristo. Ela era discípula de Jesus Cristo. Sabe, não basta apenas vir à igreja, não basta apenas nos identificarmos como cristãos. Nós temos que ser discípulos de Jesus Cristo. Seguimos os passos dele, pensar como ele pensava, ter os mesmos sentimentos de Jesus, porque uma pessoa que é discípula de Cristo, e agora sim pode passar o slide, uma pessoa que segue a Cristo é movida em direção às pessoas, assim como Jesus o era. Jesus em todos os momentos movia-se em direção à necessidade das pessoas. Dorcas entendeu isso. Dorcas fez a mesma coisa que Jesus fazia com as outras pessoas nas necessidades. Quando você lê os evangelhos, inúmeras vezes Jesus estava cercado por uma multidão e olhou para uma árvore e falou: Zaqueu, desce depressa, que eu vou na tua casa hoje. Quando ele estava cercado por uma multidão de novo, ele sentiu alguém lhe tocar, nem mesmo no seu corpo, na sua veste. Ele falou: alguém me tocou, e parou toda aquela multidão que estava com ele para conversar com uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico. Jesus certa vez estava passando por Jericó e viu a necessidade de um cego e parou tudo para curar aquele cego. Jesus atravessou uma tempestade para alcançar e curar e libertar um jovem endemoniado. Jesus valorizava pessoas. Deus usa pessoas. Deus é mestre em usar pessoas comuns como eu e você. Deus é mestre em pegar pessoas como Dorcas e fazê-las extraordinárias, fazê-las de forma diferenciada. Essa era a vida de Dorcas. Dorcas era uma discípula de Cristo, assim como Jesus. Ela também era movida em direção à necessidade das pessoas. Mas de forma abrupta a história muda. O próximo versículo fala que naqueles dias ela veio a adoecer e veio a morrer, e prepararam o funeral dela, mas ouviram que ali numa cidade vizinha, a 16 quilômetros de distância, uma cidade chamada Lida, estava Pedro, o apóstolo Pedro. E Pedro, nos versículos anteriores, o que nós lemos, ele tinha acabado de fazer uma cura, a cura de Enéas, e essa cura se espalhou por toda aquela região, certamente chegou na cidade de Jope. E quando eles ouviram que Pedro estava numa cidade vizinha, logo eles levantaram outras pessoas que estavam disponíveis, outros 2 homens que apresentaram disponibilidade. E eles foram para Lida e conversaram com Pedro e convenceram o apóstolo Pedro a fazer essa viagem a Jope para ver a necessidade daquelas mulheres viúvas por causa da morte de uma mulher extraordinária chamada Dorcas. Isso me faz pensar algo. Será que eu e você, no dia da nossa morte, teríamos pessoas disponíveis a fazer esse tal de sacrifício por nós e os convenceria até mesmo um apóstolo, por exemplo, o apóstolo Pedro, a ir ver as nossas necessidades? Será que teríamos pessoas assim? Será que pessoas se importariam conosco? Será que as pessoas vão nos valorizar a ponto de falar: olha, essa pessoa foi especial, esse homem, essa mulher marcaram a minha vida de uma forma extraordinária, as suas obras falam muito mais alto do que as suas palavras? Será que teríamos pessoas assim? Ou teria aquele sentimento, né? Fulano morreu. Morreu? Já vai à tarde, né? Demorou, né? Ou então, já morreu? Meus sentimentos, olha que coisa, né? Os pêsames. Será que as pessoas seriam movidas pelas nossas obras? Qual o legado que nós estamos deixando? Qual a vida significativa, a significância que nós estamos deixando para as pessoas?
E o versículo continua dizendo que Pedro atendeu ao chamado daqueles homens, chegou ali, conduziram para o lugar onde estava sendo velado o corpo de Dorcas, e todas as viúvas, o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Olha a cena, Pedro chega, não conhece Dorcas, levam ele para o lugar onde o corpo de Dorcas estava sendo velado, e aquelas mulheres chegam chorando e mostrando para Pedro: olha Pedro, essa mulher era extraordinária, essa mulher era diferenciada, olha só as roupas que elas fizeram. Estavam chorando naquele dia. Você sabe que quando as pessoas morrem, elas viram heróis, né? Todo mundo vira herói. É, coisa extraordinária, só tem coisa boa para contar do defunto que está deitado ali. Eu lembro daquela história que o pastor estava no culto fúnebre e ministrando, né? Então, tinha um homem que tinha morrido, o pastor fala: pai exemplar, homem extraordinário, marido especial. Então a viúva lá no fundo cutuca o filho: filho, vai ver se é seu pai que está naquele caixão lá mesmo. Sei não, hein? Porque a gente tem a tendência de valorizar as coisas boas. As pessoas viram heróis. As pessoas viram heróis. Mas Dorcas não era apenas isso. Dorcas realmente tinha qualidades extraordinárias. Porque existe um detalhe aqui, fala que elas mostraram as túnicas e vestidos que Dorcas fizera para elas. É muito interessante que há duas grandes lições aqui. Primeiro, que túnicas e vestidos, no original, quer dizer a roupa de baixo e a roupa de cima. Existia dois tipos de roupa que elas usavam. Uma roupa de baixo e depois usavam uma túnica por cima. Então, Dorcas não tinha feito apenas algumas capinhas, alguns adereços, um chale para as mulheres ficarem mais bonitas. Não, ela tinha costurado a roupa toda daquelas mulheres. Aquelas viúvas não tinham roupas se não fosse por meio de Dorcas. Porque Jope era uma cidade litorânea. E nessa cidade litorânea, os homens, providentemente, eles pegavam o dinheiro deles da pesca. A comida era da pesca, era tudo do mar. E o que acontecia? Haviam vários naufrágios. E com os naufrágios, muitos desses homens morriam. E havia muito mais viúvas do que outras cidades. E as viúvas, as mulheres, além de ficarem viúvas, ficavam com seus filhos órfãos e sem o dinheiro, sem a comida. E elas não tinham outra coisa a fazer a não ser pedir esmolas e depender da igreja. Por isso que os textos do Novo Testamento falam que nós temos que cuidar das viúvas e dos órfãos, cuidar daqueles que passam necessidades. Hoje o tempo mudou, as mulheres trabalham, enfim. Mas esse tempo era isso. E Dorcas se viu numa grande necessidade. Mulheres tinham a necessidade do que? De roupas. E ela sabia fazer muito bem isso. Ela era uma excelente costureira, então ela se colocou à disposição para ajudá-las. Então aquelas mulheres trazem aquelas roupas dizendo: olha só, Dorcas nos vestiu. Característica primeira, Dorcas olhava individualmente para cada uma daquelas mulheres. Ela não fazia por atacado, está aqui 100 túnicas. Então, Dorcas certamente chamava mulher por mulher, tirava as suas medidas do punho, de altura, pegavam todas as suas medidas, as suas roupas, para fazer algo especial para aquela mulher, fazer algo de forma individualizada, pessoal para cada uma delas, porque Dorcas olhava para o coração de cada uma daquelas mulheres, para a necessidade de cada uma daquelas mulheres. Será que eu e você temos olhado para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, necessidades pessoais de cada uma dessas pessoas? Será que nós temos visto isso? Será que os nossos olhos estão abertos e sensíveis, os nossos corações, para as necessidades pessoais das pessoas, ou nós estamos tratando elas como mais uma na multidão? Dorcas era diferenciada. Segundo, quando elas mostram as túnicas e as roupas, elas não mostram apenas o que estava nas mãos delas, mas o que elas vestiam. Era como se eles estivessem falando o seguinte: aquelas viúvas, próximo slide, aquelas viúvas estavam literalmente vestidas com a compaixão de Dorcas. A compaixão de Dorcas era tamanha que chegou a vestir aquelas mulheres. Você está entendendo o que eu estou falando? Será que a compaixão da igreja tem investido pessoas? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da igreja presbiteriana central, não. Lembra que eu falei? Igrejas são pessoas. Eu perguntei quem é a igreja aqui, quase 100% levantou a mão.
E eu quero crer que se eu perguntar de novo, agora que você entendeu, você vai levantar sua mão também. Nós somos igreja, igreja é eu e você. Será que eu e você temos vestido as pessoas com a nossa compaixão? Dorcas, porque era uma discípula de Jesus Cristo, ela vestia aquelas mulheres com a sua compaixão. Que linda isso! Porque Dorcas era realmente uma pessoa que tinha negado a si mesmo. E aqui vem uma grande confusão que existe às vezes sobre fé e obras. O que é mais importante? Fé ou as obras? As obras são mais importantes do que a fé é mais importante que as obras, mas nós temos que ir para Tiago. O texto de Tiago fala o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano. Próximo. Aí. E qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, vamos ler juntos? Por si só está morta. Fé sem obras, diz Tiago, é morta. Que proveito tem isso? A gente costuma dar várias desculpas para não ajudar as pessoas. Eu não estou com tempo agora. Olha, não vai dar para te atender. Um compromisso aí urgente hoje. Puxa. Desculpa aí. Outra pessoa pode te ajudar. Não, olha, eu tenho certeza. Vai lá, anota aí. Rua João 23, 401. Procura os pastores. Eles estão lá para te ajudar. Olha, não, pastor, eu não sou dessa. Eu venho de uma outra igreja, um outro tipo de evangelho, entendeu? Uma coisa, cada um na sua, eu na minha. Não, pastor, também, está colhendo o fruto do que ele plantou. A Bíblia não fala que você planta e colhe? Então, aí, ele que se vire com a plantação dele agora. A gente dá várias desculpas para não se envolver com o problema das pessoas, para não mostrar essas obras. Mas aqui na igreja central nós temos inúmeros momentos e oportunidades de ajudar as pessoas. E momentos que nós temos que celebrar. Eu quero mostrar um dado aqui que eu e você temos que celebrar. O mês de julho nós tivemos a arrecadação do quilo do amor. Sabe quantos quilos nós arrecadamos? 12.623 quilos de alimentos foram doados por você e por mim. Mais de 12 mil quilos, mais de 12 toneladas de alimentos foram arrecadados. Você pode pensar, mas eu dei tão pouco, eu dei 5, 10, 15, eu não sei quanto você costuma contribuir, quanto a sua célula costuma contribuir, mas você faz parte desse montante. Lembra? O quilo do amor não está fundamentado na visibilidade de poucos, mas na disponibilidade de muitos. É a doação de várias pessoas que nos dá força. Isso aqui só será alcançado quando todas as pessoas entenderem a necessidade. E eu desafio a você, logo após o quilo do amor, vir aqui. Você vai ver o galpão que nós guardamos, lotado de comida. Vem uma semana depois, vai ver como já baixou. Vem 2 semanas depois, está quase acabando. Na semana anterior, às vezes os pastores recebem ligações: pastor, tem mais uma cesta básica, tem uma família para ajudar. Olha, querido, eu não posso te dar certeza, eu preciso ligar lá, porque geralmente acabou-se. E muitas vezes a gente tem que ligar para a pessoa, para a família que está em necessidade, ou para alguém que conhece a família que está em necessidade, e fala assim: olha, infelizmente não tem mais. Tem como esperar mais uma semana? E a pessoa do outro lado fala assim: pastor, não tem. E muitos irmãos e irmãs falam assim: pastor, não tem problema, eu estou passando agora lá no supermercado, vou fazer uma compra para essa família. São os que não são visíveis, que fazem igreja. Eu sei que teria vários testemunhos aqui. Quem sabe você que não faz parte disso, precisa fazer, precisa ser encorajado por Dorcas, pelo testemunho dessa mulher que não menciona uma das suas palavras, mas menciona as suas boas obras. Ela era invisível, mas tocava o coração das pessoas como nunca. E o texto de Tiago continua: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você tem fé e eu tenho obras? Então mostra a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras. Você vai contemplar as minhas obras e ver o tamanho da minha fé.
Quando aquelas mulheres mostram as túnicas para o apóstolo Pedro, ele vê não apenas roupas, ele vê a fé de uma mulher. Ele vê uma fé de uma mulher que aos olhos humanos não tinha nada de extraordinário, era mais uma pessoa comum, mas Deus no coração dela, ela como discípula de Jesus Cristo, fez coisas extraordinárias, fez coisas que nem mesmo Dorcas imaginaria que ia fazer. Por quê? Porque Dorcas não é apenas um referencial moral de entrega aos outros, mas é um testemunho de que aqueles que vivem para os outros, vivem acima da mediocridade, vivem acima da média, vivem de forma extraordinária, vivem de forma significativa, vão ser lembrados de suas vidas, vão ecoar, suas ações vão ecoar na vida de outros, mesmo depois que fecharam seus olhos para esse mundo. Nós pastores temos o privilégio de participar de cultos fúnebres de pessoas que morreram em Cristo e que deixaram um testemunho tão lindo, tão bonito, impactante. A gente não se cansa de ouvir de pessoas que nós nem sabíamos, nem conhecíamos. E eu falo que eu sinto um pouco de inveja de não ter convivido com aquela pessoa. Pelos testemunhos que trouxeram, pessoas que vieram falar ao meu ouvido, compartilharam com pessoas, uma rodinha de 2, 3 pessoas, coisas extraordinárias que aquela pessoa que morreu fez, que ninguém ali nem imaginava. Assim como Dorcas, ela viveu para os outros, mas o texto continua, dizia a todos, aliás, o texto não, Lucas 9, quando Jesus Cristo faz o convite, faz o seguinte, Jesus fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O problema da humanidade, o problema do ser humano é viver para si mesmo. É olhar apenas para o seu umbigo, é olhar apenas para o seu quintal, esquece o quintal do vizinho, esquece as pessoas que vão e vêm da sua vida. Vivem para si. É por isso que nós temos as pessoas que são até doentes nesse processo, pessoas que são acumuladores, pessoas que pensam só em si, pessoas que são egoístas. É por isso que você vê, por exemplo, pessoas roubando milhões de uma sociedade que vive com pouco dinheiro, e não tem pessoas que passam fome diariamente, mas tem pessoas tão egoístas que conseguem roubar milhões, bilhões. Por quê? Porque vivem para si mesmas. Homens e mulheres sem Cristo vivem para si. Se você é um discípulo, uma discípula de Cristo, seja encorajado nessa noite por Dorcas. Viva para os outros, viva para alcançar o coração das pessoas, viva para influenciar as pessoas. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, fala o seguinte, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, fazendo referência clara a Jesus Cristo, logo todos morreram, e ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Para aqueles que vivem agora em Cristo Jesus, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está falando o seguinte, Jesus tem um chamado para mim e para você. Jesus está falando, você quer me seguir? Eu quero, então negue-se a si mesmo. Jesus foi um maior exemplo disso. Jesus, diz o texto, que ele se esvaziou de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, de forma voluntária, tomou a forma de servo de homem, e foi e se entregou na cruz, e ele nos deu exemplo, e daí ele fala, se você quer me seguir, então comece negando-se a si mesmo, comece abrindo mão da sua agenda, dos seus compromissos, e tome a forma de Dorcas. Sabe que a igreja, e eu falo isso para mim também, nós precisamos ter mais a compaixão de Dorcas, nós precisamos ser encorajados por Dorcas. Nós precisamos de mais Dorcas, sejam homens ou mulheres. Nós precisamos de Dorcas em nosso meio, pessoas que vivam para os outros, porque só assim as pessoas vão nos dar ouvidos. Olha só, as pessoas, próximo slide, as pessoas não se importam em quanto você sabe, a menos que elas reconheçam o quanto você se importa. Vou ler de novo. As pessoas não se importam em quanto você sabe, a menos que elas reconheçam o quanto você se importa. Sabe quando nós vamos alcançar a cidade de Londrina, sermos relevantes? Quando a cidade de Londrina entender, a Igreja Presbiteriana Central se importa conosco. A Igreja Presbiteriana Central se importa com a sociedade. A Igreja Presbiteriana Central quer alcançar, quer o bem comum da cidade. Você que prega o Evangelho para as pessoas, muitas vezes nós nos enganamos e queremos alcançar a mente das pessoas. Não, o Evangelho não foi escrito para a mente. Pasmem os senhores e senhoras, o Evangelho foi escrito para o coração. Dorcas não tinha ali uma defesa teológica,
Antes, ela tinha compaixão, ela alcançou o coração daquelas mulheres. E por fim, o texto diz que muitos creram no Senhor Jesus Cristo, porque Dorcas alcançou o coração das pessoas. E quando o coração das pessoas forem tocados, daí eles vão se importar com o nosso discurso. Daí tudo que você falar vai alcançar a mente deles também. Tudo que você disser, você vai começar a discipular essa pessoa, porque antes você alcançou o coração dela. Antes você demonstrou compaixão, você demonstrou que você se importa com ela. Então, não só o coração dela será alcançado, mas sua mente, sua vida como um todo. As pessoas só se darão ouvidos a você quando elas sentirem que você se importa com elas. Você se importa com elas. A história continua, versículo 40, mas Pedro, tendo feito a sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levante. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Olha só, Pedro era um homem de visibilidade, ele era um homem diferenciado. Ele sim, era uma pessoa de visibilidade ali naquela região, mas Pedro nunca desassociou a sua visibilidade, porque o problema não é ter visibilidade, o problema é ter visibilidade sem humildade, sem disponibilidade. Mas Pedro foi disposto. Ao chamarem ele, ele foi até Jope. Pedro foi humilde o suficiente e disposto o suficiente para fazer a mesma coisa que o seu mestre Jesus fez. Pedro estava com Jesus lá naquele texto, quando Marcos capítulo 5 relata, e outros textos do evangelho, dos outros evangelhos também relata, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Não sei se você lembra, quando Jesus ali entra e pede para todas as pessoas saírem e mantém só alguns, entre eles Pedro. Pedro estava com Jesus, e ali Jesus toma a mão daquela garotinha e fala: Talita cumi. Aquela menina se levanta, menina, levanta-te. E ele entrega aquela menina viva aos pais. Pedro pensou: eu vou fazer exatamente o que o meu mestre fez. Pedro era um discípulo de Cristo, ele queria imitar a Cristo. Então ele entra naquele cenáculo, ele se coloca de joelhos, ora, volta-se para o corpo e fala: Tabita, levanta-te. E aquela mulher é levantada da morte, ressuscitada, e ela pega pelas mãos e devolve aquela mulher para aquelas viúvas, a apresenta viva. Ele faz a mesma coisa. E olha só, isso que aconteceu foi extraordinário, que impactou muitos corações. Versículo 42 diz: isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram em Pedro, creram em Dorcas, creram no Senhor. Pedro e Dorcas eram discípulos fiéis ao Senhor, a ponto de mostrar: não é nós, mas é Deus, é ao Senhor que nós temos que seguir. Aquelas pessoas foram de tal forma impactadas pela ressurreição de Dorcas, que elas olharam para os seus corações e se viram vazios, e elas desejavam o Deus de Dorcas, desejavam o Senhor de Pedro, eles desejavam o Deus deles, porque eles foram impactados pelas suas obras, pela compaixão de Dorcas, pela humildade e disponibilidade de Pedro. Aquelas mulheres, aquelas pessoas presentes naquele momento foram impactados, vestidos pela compaixão de Dorcas, e isso os levaram a crer no Senhor. Agora, o que me leva a ficar pensando é: por quê? Por qual razão Dorcas foi ressuscitada? Se você olhar para a Bíblia, tem aproximadamente 10 momentos em que pessoas são ressuscitadas. Agora, alguns contam a ressurreição de Jesus, outros contam a ressurreição daqueles homens e mulheres que ressuscitaram na ressurreição de Jesus. Não sei se você sabe, quando Jesus ressuscitou, outras pessoas também saíram dos seus túmulos. Deve ter sido algo bem extraordinário, né? Você está na sua casa: ressuscitei, Jesus ressuscitou, me trouxe junto, estou de volta. Então aconteceu várias ressurreições, e uma delas foi Dorcas. Deus escolheu pessoas a dedo para trazerem a vida novamente. Dorcas foi uma delas. E a gente pode achar várias sugestões para responder essa pergunta: por que Dorcas foi ressuscitado? Mas eu quero trazer uma sugestão aqui. Quando Deus ressuscita Dorcas, Ele está dizendo o seguinte: eu não quero permitir que a compaixão morra na igreja. Eu não vou permitir nunca que a compaixão morra.
Deus valoriza os pequenos atos de compaixão. Deus valoriza os pequenos atos de bondade quando alcançamos pessoas. Deus não quer que a compaixão morra dentro da igreja. Sabe que a marca principal da igreja é amor, compaixão, é serviço, é entrega, é adoração. Quando Deus ressuscita a Dorcas, Ele está falando isso: eu sempre vou deixar a compaixão ser uma marca visível da igreja. Sempre, sempre, sempre. E a pergunta que fica: será que a nossa compaixão tem investido as pessoas? Tem alcançado as pessoas? Mas você pode falar: mas eu não sou nada extraordinário. Eu tenho o mesmo pensamento às vezes que Dorcas, pastor. Eu malemar sei fazer um ovo frito em casa. Eu não tenho algo especial. Mas uma autora certa vez escreveu: Deus poderia perguntar para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Moisés responderia: um cajado. Então Deus falaria: Moisés, me glorifica com esse cajado. Deus perguntaria para Noé: Noé, o que você tem nas mãos, Noé? Noé responderia: eu tenho, quem sabe, serrote, martelo, pregos. Você vai me glorificar com o que você tem nas mãos. Poderia perguntar para Davi: Davi, o que você tem nas mãos? Eu tenho um estilingue e umas pedrinhas. Prepare-se, você vai me glorificar com o que você tem nas mãos. Perguntariam para aquele jovem rapaz que estava no momento da multiplicação dos pães e dos peixes: o que você tem nas mãos? 5 pães e 2 peixinhos. Você vai me glorificar com o que você tem nas mãos. Perguntariam para Dorcas: Dorcas, o que você tem nas mãos? Dorcas certamente responderia: eu tenho agulhas e linha. Dorcas, você vai me glorificar com o que você tem nas suas mãos. Não tem como eu não perguntar para mim e para você: o que nós temos em nossas mãos? Quem sabe você pode responder: eu tenho influência. Eu influencio muitas pessoas. Como que você tem usado isso que Deus tem te dado para alcançar o coração dessas pessoas, para vesti-las de compaixão? Quem sabe você pode responder: eu tenho um microfone nas minhas mãos. Eu consigo alcançar muitas pessoas. Como que você tem glorificado a Deus com isso que Deus tem te dado nas mãos? Quem sabe você pode dizer: eu sou como Dorcas. E aqui nós temos o ministério das irmãs Asaf, da Sociedade Auxiliadora Feminina, que tem um departamento que chama Dorcas. Se você vir aqui no meio de semana, tem um ateliê mais ou menos localizado aqui embaixo do púlpito, onde essas mulheres fazem o que Dorcas fazia: elas costuram. E elas passam tardes aqui costurando em enxoval para as crianças. Pessoas que você nem imagina. São pessoas disponíveis. Dorcas impactou a vida delas, e eu quero que Dorcas impacte a vida de cada homem e mulher aqui nessa noite. Quem sabe você pode falar: eu tenho o dom da liderança. Como nós precisamos de você para ser um líder de célula. Você lidera tão bem a sua casa, lidera tão bem a sua empresa, lidera tão bem um grupo de amigos, mas não lidera uma célula. Nós precisamos de você. Quem sabe você fala: eu tenho o dom da hospitalidade. Receba pessoas na sua casa. Quem sabe você tem um dom da escrita. Influencie a sociedade com os seus escritos. Quem sabe você tem um dom da composição de poemas, de versos, de música. Eu não sei o que você tem nas mãos. Não é importante tanto quanto você tem nas mãos. O que é importante é nas mãos de quem você vai colocar. Aquele jovem tinha 5 pães, 2 peixinhos, uma multidão inteira para alimentar. Mas quando ele colocou nas mãos de Jesus Cristo é o único capaz de pegar aquele pouco que a gente tem. Quem sabe uma funda e 5 pedrinhas. Quem sabe 5 pães e 2 peixinhos. Quem sabe um martelo, pregos. Quem sabe agulha e linha. E multiplicar, influenciando tantas pessoas, como Dorcas fez. Certamente eu e você não podemos fazer tudo. Eu quero terminar com isso. Ninguém pode fazer tudo. Mas todos nós podemos fazer algo. Todos nós podemos fazer algo. Quantas Dorcas vão se levantar aqui? Quantos homens e mulheres disponíveis nas mãos do Senhor vão se levantar nessa noite? A minha oração é para que a vida de Dorcas ecoe nos seus ouvidos, na sua mente essa semana inteira. Eu vou pedir para que você acorde amanhã e de alguma forma seja lembrado: Dorcas, 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 Dorcas.
E você vai estar fazendo alguma coisa e de repente, Dorcas. Puxa, eu posso fazer isso para abençoar meu vizinho, minha vizinha. Eu posso fazer isso para abençoar o meu colega de trabalho. Quem sabe você vai ser impulsionado a visitar alguém essa semana. Chamar alguém na sua casa para um jantar especial. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas a minha oração é para que Deus coloque uma palavra na sua mente. Dorcas. Para que eu e você sejamos usados. Nós não podemos fazer tudo, mas alguma coisa nós podemos fazer. E alcançar essa sociedade, essa igreja para Jesus Cristo. Nós precisamos de muitas Dorcas.